Liderança eficaz. Na oração do pastor Carlos Elias, ele usou uma frase, uma expressão muito importante. Deus nos ensina e vem nos ensinando todos os dias. E nós temos muitas ferramentas, hoje aqui nessa igreja, na PIB de Campo Grande, nós temos muitas ferramentas para nos aperfeiçoarmos. A começar pela Escola Bíblica Dominical, que é um seminário. E tantos outros cursos e ensinamentos que a igreja oferece. Então, um membro de uma igreja como esta só não cresce se não desejar, porque o que não faltam são ferramentas. Mas depois que você recebe essas informações que vem recebendo do púlpito, dos cursos, da EBD, você não pode enterrar, né? Senão o sentido da nossa vida, ela se perde. Então nós temos que propagar aquilo que temos recebido, multiplicar. Amém? Bom, nós vamos ler o texto de Ezequiel 22, 30 a 31. Eu mandei agora de última hora para a comunicação. Ezequiel 22, 30 a 31. Isso, já está na tela. Vamos ler, irmãos. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Irmãos, tanto neste tempo de Ezequiel, quanto nos dias de hoje, até que Cristo volte, Deus sempre vai estar buscando entre a sua igreja, o seu povo, pessoas que estejam dispostas a se sacrificar pela obra do Senhor. O autor do livro que nós usamos, o principal livro, que é do Instituto Haggai, ele inicia o seu livro fazendo uma pergunta. Deus, fazendo uma afirmação, Deus está chamando líderes, não detentores de poder. É interessante que no mundo e às vezes dentro da própria eclesia, na igreja, algumas pessoas são levantadas por Deus para liderar, mas por alguma razão ele acaba se tornando um tirano ou um detentor de poder. Quando Deus nos chama para liderar, significa que nós vamos assumir o mesmo posicionamento de Jesus. Nos tornaremos servos, nos tornaremos os menores. Estamos aqui para servir e aqueles que são os nossos senhores e aqueles que precisam de nós. É interessante que sempre existiu e sempre vai existir uma demanda de serviço para o reino. A demanda de serviço nunca acaba, só quando Jesus voltar. E na maioria das igrejas, não só nessa, mas é algo que acontece na maioria das igrejas, você tem uma igreja de 100 membros, 30% da igreja que está em serviço. Existem pessoas com alta capacidade para servir, mas que não servem. E existem muitas desculpas ou razões para não servir. Você tem uma igreja de 1000 membros, 200, 300 que participam e assim sucessivamente. É no máximo 30% da igreja que tem servido ao Senhor. A grande maioria dos membros de igrejas são espectadores. Parece que estão no auditório e muitas vezes sentam nos bancos da igreja como grandes críticos. Críticos da música, críticos da mensagem, críticos do som, críticos da roupa do pastor, críticos disso ou daquilo, mas não estão verdadeiramente servindo ao Senhor. Porque em pleno culto você serve ao Senhor com adoração, com intercessão, com louvor. Portanto, assim como Ezequiel profetiza que Deus buscou entre o povo dele homens e mulheres que estivessem dispostos a fechar o muro, a trabalhar, a servir ao Senhor, nos dias de hoje, Deus está buscando líderes. Deus está buscando você e eu para que nós possamos servir. E o que é liderar? O que é liderança?
Coloca na tela, por gentileza, eu enviei hoje cedo para Rodrigo, para ajudar. Isso, acho que dá para ler, né? Liderança, vamos ler junto. É o esforço de exercer conscientemente é o esforço. O esforço significa que não é fácil, irmãos. Jesus se esforçou para cumprir a missão. De exercer conscientemente. Não é um ato que você faz sem saber, sem pensar, sem refletir. Você tem consciência do que está fazendo. Fazendo o quê? Influenciando pessoas. Direcionando pessoas. Encaminhando pessoas. Para quê? Com um objetivo especial dentro de um grupo, no sentido de levá-los a atingir metas de benefícios que atendam à necessidade de quem, irmãos? Do grupo, e não do líder, e não a minha necessidade. O líder, ele trabalha para o grupo. E é interessante que, quando nós lembramos de PGM, quando você abre a sua casa, você é o anfitrião, a anfitriã, você se torna um líder. Quando você ali está ministrando a palavra, tem o título de líder ali do PGM, ali o objetivo que nós chamamos é o RI, né? Relacionamento intencional, e o RD, relacionamento discipulador. E na verdade, na vida do crente, esse relacionamento intencional ou relacionamento discipulador tem que ser e deve ser um estilo de vida. E quando eu entendo que o meu relacionamento e todo o relacionamento que eu tenho é intencional para discipular, eu entendi que eu sou um líder. Eu sou um representante do reino de Deus aqui nessa terra, com o objetivo de pregar o evangelho, através do meu relacionamento intencional. E esse relacionamento intencional vai gerar benefícios, permanente benefício, que vai atender não a minha necessidade, mas a necessidade daqueles que precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Para que eu possa cuidar, irmãos, e liderar pessoas, eu primeiro preciso cuidar e liderar de mim mesmo. Eu vi por acaso, apareceu, não sei se foi no Instagram, onde foi, no Face, uma senhora bem grande, obesa, falando mal de uma pessoa, da condição física do outro. E aí o entrevistador perguntou para ela, mas você cuida muito bem da sua saúde? Foi sarcástico, né? Você cuida muito bem da sua saúde para você estar falando do outro. Para nós darmos conselhos, nós precisamos ser aconselhados. Para eu ensinar, eu preciso ser ensinável e aprender. Para eu liderar, eu preciso ser um bom líder. Para eu cuidar de pessoas, eu preciso cuidar de mim mesmo. Veja que Jesus fala em Mateus 29, 39. 38 vem falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas, e depois em 39 ele diz, e o segundo mandamento semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso cuidar de mim, em todos os níveis, emocionais, físicos e espirituais. Porque se eu não cuidar de mim nos 3 níveis, emocional, físico e espiritual, eu não terei condições de cuidar de você. Você não terá condições de cuidar do outro. Porque nós precisamos passar por experiências pessoais de aprendizado e sacrifício para poder discipular alguém, para poder aconselhar alguém. Portanto, para que eu possa cuidar e liderar de pessoas, você precisa cuidar e liderar de si mesmo. Quer ver um hábito importantíssimo na vida do crente, que é um líder?
a devocional diária. Se eu não fizer a minha devocional diária, como eu vou poder falar para você que fazer a devocional diária muda a sua vida? Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Primeiro você tem que cuidar de si. Uma pergunta importante que podemos fazer hoje e sempre: qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Já parou a pensar sobre isso? Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Talvez alguém possa falar ser um bom pai. Ser um bom pai é um bom objetivo. Ser um bom pai, para ser um bom pai, eu preciso ser um líder. Porque para educar o filho, eu preciso liderar a minha casa. E a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6 sobre isso: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará desse caminho e dos ensinamentos. Então, ser um bom pai é um bom objetivo de Deus para você. Ser uma boa mãe, uma boa esposa, era um bom objetivo, porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então é um bom objetivo de Deus para a sua vida, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho. Êxodo 20:12 nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um bom objetivo de Deus, ser um bom vizinho, um bom profissional, um bom cidadão, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Mas o principal objetivo de Deus para a sua vida e para a minha vida está em Mateus 28:19. Portanto, ide, vá, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe objetivo mais nobre no reino de Deus do que quando você entende que você deve fazer discípulos. Você deve assumir a sua responsabilidade como líder, aonde você está, e pregar o Evangelho, e testemunhar do Evangelho, e fazer liderados, preparados para gerar outros liderados, e assim sucessivamente. Quando vivemos os princípios bíblicos, estamos exercendo nossa influência à sociedade. Ou seja, de certa forma, liderando as pessoas, conduzindo as pessoas a atingir metas de permanente benefício que atendam à necessidade real do grupo. Quando você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom vizinho, testemunhando do Evangelho, entendendo que isso não é o suficiente, mas você é bom através do Evangelho de Cristo na sua vida, e a partir daí você prega o Evangelho com o testemunho público da sua vida, do seu casamento, da criação dos filhos, da sua família, dos seus negócios, em tudo que você faz. Tudo que você faz é para pregar o Evangelho. Quando você vive essa vida, você se torna um líder aonde você está. Porque o líder é aquele que influencia pessoas para permanente benefício do grupo. E não existe nenhum benefício mais relevante para o reino de Deus do que você levar o Evangelho àqueles que ainda não encontraram a Cristo. E este benefício é um benefício eterno. Sabe, irmãos, o líder ele tem que ter a consciência de você como líder, como cristão. Porque todo líder é aquele que influencia. Todo cristão tem uma obrigação de influenciar pessoas ao Evangelho, influenciar pessoas à leitura da palavra, influenciar pessoas a crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, o líder você necessita de ter a sabedoria e o conhecimento que você vai precisar se esforçar. Não é fácil. É fácil pregar o Evangelho, irmãos? É fácil 70 vezes 7? É um esforço diário para você viver a sua liderança em Cristo Jesus, influenciando pessoas. É um esforço diário para você se manter conectado com Deus.
buscando na palavra, orando todos os dias, intercedendo, lembrando de pegar aquele cartãozinho, aqueles 5 nomes, e interceder, e interceder, e interceder. Que esforço é esse? Interceder é esforço. Nós precisamos ter, nós líderes, nós cristãos, precisamos ter a consciência de propósito. O propósito que Deus entregou para nós, você não vê Jesus falando em nenhuma questão particular nossa, nenhuma necessidade particular nossa. Ele fala que a sua necessidade primária, prioritária para viver neste mundo é ir e fazer discípulos. Porque ele dá duas instruções para nós após essa. Ele diz que está com você todos os dias, então ele vai te capacitar. E eu estarei convosco todos os dias. Então eu não preciso me preocupar. E ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, quando você, quando a igreja do Senhor assume a sua liderança, sendo embaixador do Rei, a mensageira do Evangelho de Cristo, influenciando as pessoas, eu preciso saber que eu precisarei me esforçar, preciso ter consciência do propósito da minha existência. Mas eu preciso também sempre lembrar que tudo que nós estamos fazendo aqui, em nome dEle, por Ele e para Ele, vai trazer benefícios permanentes, eternos, na vida das pessoas. E muitas vezes nós achamos que pregar o Evangelho é algo simples ou com valor pequeno e por isso não pregamos, talvez. Mas os benefícios de uma palavra, irmãos, uma palavra: Jesus te ama. Parece ser uma frase tão simples, mas essa frase muda a vida das pessoas. É porque nós já fomos impactados com essa palavra. Nós já recebemos e vivemos na luz, então nós não temos nem consciência do que são as trevas. Mas para quem está nas trevas e recebe de um líder, de um cristão, a palavra Jesus te ama, aquela palavra cheia de autoridade, cheia de poder, reverbera. E um dia ela vai fazer sentido. Em Josué 1, Deus dá instruções muito específicas para Josué. O que parece ali que Josué estava muito preparado para as guerras, para as batalhas. Mas Josué não estava ali preparado para liderar pessoas tão complexas como aquele povo rebelde, entende? Então Deus fala para Josué o que fala para nós: Josué, seja forte e corajoso. Esse povo é difícil. Seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja fiel, que eu o abençoarei. Para você assumir a liderança que Deus já te entregou após o ato salvífico de influenciar pessoas para chegar ao Evangelho, você vai precisar ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Porque o mundo e as pressões e influências do mal vai tentar te persuadir para desistir, te cansar e até mesmo fazer com que você venha esmorecer. Para exercer uma liderança de verdade, é necessário sabedoria, determinação, perseverança, conhecimento da vontade de Deus. Provérbios 2 diz o seguinte: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração a entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Se clamar. A igreja desse século, ela clama muito pelas questões presentes. Clama muito por bens. Clama muito por saúde. Clama muito por questões temporais. Mas o que Deus nos ensina é: se você clamar por conhecimento e por inteligência, gritar ao Senhor,
Se como prata buscar, se como algo de muito valor, você pedir ao Senhor, dá-me, Senhor, sabedoria para assumir a responsabilidade que tu já me entregaste no ato salvífico, de ser um líder, de influenciar pessoas, para pregar o Evangelho aonde eu estiver, mas eu preciso sabedoria. Se você clamar ao Senhor, como a corça tem sede de águas, diz o Salmo, se você fizer assim, Deus vai te capacitar. E você vai influenciar pessoas para o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O líder trabalha para atingir meta com a cooperação dos outros irmãos. Quando vocês veem aqui 50 irmãos participando deste momento de oração e de bênção do curso que eles fizeram, significa, conforme a palavra do pastor e a oração, que nós preparamos mais líderes para servir ao Senhor, porque cada vez mais nós precisamos de preparar líderes para estarem habilitados para pregar o Evangelho, para consolar, para visitar, para cuidar, para ensinar. Não é um que faz para todos, nós precisamos cada vez mais multiplicar lideranças na igreja, e cada um dos membros de igreja, dessa ou de outra igreja, precisam clamar ao Senhor: Senhor, me dá o desejo profundo de assumir a minha responsabilidade no reino. Eu vi uma foto essa semana, acho que foi ontem, do meu pai e da minha mãe, de, não sei se 20 anos atrás, mais de 20, acho que é 30 anos atrás. 30 anos atrás, meu pai já está com 70. E eu fiquei vendo a foto deles dois juntos, minha irmã publicou no grupo da família. Irmãos, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E vai chegar um momento nosso que nós teremos menos força para fazer aquilo que podemos fazer. Pode chegar um momento nosso que nós teremos menos tempo para fazer aquilo que precisamos fazer. Portanto, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor já. Não deixe para amanhã. Porque amanhã pode ser muito tarde, como o hino que cantamos. Amanhã realmente pode ser muito tarde para você aceitar o desafio de assumir a liderança da tua casa, assumir a liderança da sua rua, assumir a liderança espiritual do seu bairro, do seu condomínio, do seu local de trabalho. Assuma a liderança que Deus já te entregou. Se responsabilize pela vida destas pessoas. Clame ao Senhor por sabedoria, que Ele vai dar. O líder trabalha para atingir meta com a cooperação dos outros. Sabe quem trabalha sozinho, irmãos? Não é o líder, é o cientista. O cientista trabalha sozinho. Ele se fecha lá no seu laboratório, fica lá, né? Eureka, descobri. Mas líder não. Líder trabalha com a massa, com o povo, com pessoas. E quando a gente vai ver na Bíblia alguém que trabalhou sozinho, Sansão, ele se perdeu. Ele tinha que ter ajudadores, ele tinha que ter conselheiros. Como é bom, irmãos, nós temos conselheiros para nos dizer: olha, não vai por esse caminho não. Uma vez, há uns 6 anos atrás ou mais, eu tinha um projeto, o Ministério da Integração, né? Um bom projeto. Eu conversando com o Daniel, pastor, Daniel, nosso motorista. Conversando, Daniel, estou com esse projeto e tal, e tal, e tal, e tal. Ele falou: pastor, acho melhor não, por causa disso, disso, disso e disso. Aí eu parei para pensar e não coloquei em prática. Porque ele mostrou, eu estava empolgado pelo projeto, ele mostrou algumas coisas que realmente seriam complicadas. Entende, irmãos? Temos que ter conselheiros, bons conselheiros. E o Espírito Santo levanta pessoas que você nem imagina para trazer bons conselhos para você. Irmãos, o líder precisa ter visão. Uma pergunta que nós fizemos no grupo, que eu faço para a igreja, que é importante essa reflexão: aonde você vai estar daqui a 5 anos? Fazendo o quê? Com quem? E daqui a 10 anos? Aonde você estará? Fazendo o quê? Com quem? E daqui a 20? Quem estará do seu lado? O que você estará fazendo? Sabe, irmãos, visão
Visão é uma imagem clara de algo que o líder deseja que seu grupo seja ou faça. Mas antes do líder, antes de você, líder, falar sobre a visão que Deus entregou para você, você precisa de ter a visão. E se você não sabe aonde você estará, se você passou agora a pensar sobre isso, não tem convicção aonde você estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se você não tem mais ou menos um alvo a atingir, peça ao Senhor, porque seu trem pode descarrilhar, porque qualquer aplauso pode te levar para a direita ou para a esquerda, qualquer vaia pode fazer você mudar o seu caminho. Mas quando Deus te entrega uma visão, nem o aplauso, nem a vaia muda você. Porque se alguém te elogia, você não se preocupa com isso, porque você está focado. Mas se alguém te critica, você também não liga para isso, porque você está focado, porque Deus te entregou a visão. Você sabe para onde está indo, aonde vai chegar. E o tempo é curto. Sabe, irmãos? Um exemplo de visão, nós usamos esse termo, quem é treinador, a visão dele é levar o time naquele ano a ser campeão. E a visão é algo tão extraordinário, que as pessoas vão te chamar de doido. Quando Deus entrega uma visão para nós, irmãos, tem que ser algo sobrenatural. Tem que ser algo onde a minha mão não alcança. Tem que ser algo que eu sozinho não vou conseguir. Eu tenho que ter certeza que isso é um milagre. Eu vou me esforçar, me esmerar, usar toda a minha capacidade intelectual, usar toda a minha capacidade física, usar toda a minha capacidade espiritual, mas eu sei que Deus vai ter que agir nesse negócio. É interessante que no mundo secular, o famoso aí, quando eu era garoto, quando eu era jovem, existe uma frase aqui no Brasil muito interessante, né? Na verdade é um sarcasmo. Alguém quer fazer alguma coisa muito difícil, tu quer fazer foguete da ré, não é isso? Era impossível um foguete que gasta muita energia para subir, dar ré. Mas um jovem um dia pensou sobre isso e viveu o seu tempo de vida e conseguiu fazer o quê? Um foguete dar ré. Elon Musk, grande homem aí, famoso, bilionário, ministro agora do governo Trump. É algo extraordinário que foi feito. Talvez você fale, é impossível meu marido se converter. É impossível meu filho se converter. É impossível esse vizinho se converter. É impossível esse milagre acontecer. Faz o foguete da ré, irmão. Persevera em oração. Seja persistente. Tenha resiliência. Tenha perseverança. Ore, jejue, busque o Senhor. Exerça a tua influência, a influência do Espírito Santo que habita em você, para influenciar as pessoas através do seu exemplo. Seja sal na terra, seja luz em meio às trevas. Se é impossível, é aí que Deus quer entrar nesse negócio, é aí que Ele quer entrar e agir a favor desse benefício, não para você, mas um benefício permanente para o grupo, para o outro. Visão é um sonho, irmãos. Missão é colocar a sua vida em risco em prol da visão. Missão é visão em ação. Um líder acorda pensando na visão. Um líder almoça pensando na visão. Dorme pensando na visão. Sonha de madrugada com a visão. É visão, visão, visão. Quando nós olhamos Jesus, irmãos, a gente percebe, quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos, a vida dele foi só cumprir a missão da visão que recebeu antes da fundação do mundo. Toda a vida dele, do ir e vir, do café da manhã ao adormecer, foi cumprindo a missão, vivendo a visão. Missão é visão em ação. Deus tem que te entregar, ou melhor, te revelar a missão que Ele te entregou. Você não pode morrer, você não pode deixar esta terra, irmãos, sem ter a convicção de que levou pessoas para o reino
de Deus. Deve ser muito frustrante, deve ser uma vergonha espiritual. Alguém que recebeu a graça de Deus e reteu essa graça e passou toda uma vida sem usar a sua influência, a influência que habita nele, que é o Espírito Santo de Deus, para gerar salvação. Se você não tem essa convicção, se envergonhe disso. Se arrependa disso. Peça perdão ao Senhor. E fala: Senhor, eu não quero partir desse mundo sem influenciar pessoas para o teu reino, para benefícios eternos. Eu não quero chegar envergonhado. Deus tem te capacitado. Portanto, você tem que... Por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar a visão ou viver a visão? Porque, na verdade, nós temos colocado em nosso coração as coisas menos importantes no lugar daquilo que é mais importante. O que é mais importante na sua vida não são os seus bens, as conquistas, ou tudo que nós desejamos neste mundo. Isso é subjetivo. Mas se você e a igreja de Cristo entender que o mais importante da minha vida é viver a missão de pregar o Evangelho, e eu não vou dormir essa noite sem orar pelos 5 nomes. Eu não vou dormir esta noite sem interceder por estes nomes. Eu não vou acordar pela manhã e o meu primeiro pensamento vai ser: Senhor, eu te entrego esses nomes em tuas mãos para que haja salvação. E você passar o dia, a semana, o mês intercedendo, buscando, ligando, mandando mensagem, dizendo: eu estou orando por você, estou te abençoando o coração. Irmãos, é impossível Deus não agir na vida destas pessoas. O grande problema é que nós estamos muito mais preocupados do que a ver, de comer e que vestir, do que a obra salvífica. Mas Deus te convoca e te chama para liderar a sua vida, em primeiro lugar, se santificando, buscando a palavra de Deus todos os dias, para que você não se desvie com os ventos e oportunidades, nem para a direita nem para a esquerda, sendo fiel ao Senhor, para que Ele, conforme o texto que nós lemos, na sua súplica, no seu grito, no seu clamor, dizendo: Deus, dá-me sabedoria, dá-me alegria de pregar o Evangelho. Se você concede todos os dias clamar ao Senhor: Senhor Deus, eu quero influenciar pessoas, dá-me essa alegria de orar, de interceder, de buscar por elas, que isso seja a minha prioridade. Deus vai te usar, irmãos, e você não vai deixar essa terra envergonhado, porque você vai assumir o papel que Deus te entregou no dia da sua salvação, e na ordem que Ele nos deu e te deu. Vá em todos os lugares e pregue o Evangelho. Quero concluir dizendo que Deus te chamou das trevas para a luz, com o objetivo de te usar como um líder aonde você estiver. Deus te chamou para ser o influenciador de gerações, porque quando você leva Jesus a um indivíduo, gerações após esse indivíduo se convertem através da sua influência, da pregação do Evangelho. Assuma, se não assumiu, assuma a responsabilidade enquanto há tempo, pois haverá um tempo, como eu já falei, onde você não mais terá tempo de cumprir a missão. Portanto, o tempo é já. Vá hoje. Não durma sem orar pelos nomes. Não durma essa noite sem interceder por este nome. Influencie pessoas amanhã a caminhar com Jesus. Vá e lidere pessoas para permanentes benefícios, benefícios eternos na vida destas pessoas que você sabe quem são. Você sabe quem são. Vá e pregue o Evangelho com a sua vida, mas com a palavra. Seja um líder eficaz, um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E se você clamar em alta voz: Senhor, capacita-me para influenciar pessoas e levar benefícios eternos para Ele, a salvação em Cristo Jesus, Deus vai te capacitar, Deus
vai te usar. Porque a palavra de Deus diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o teu coração estiver em cumprir a missão, Deus vai te capacitar e te transformar num líder eficaz para a pregação do Evangelho e trazendo não só vida, mas vida eterna às gerações que virão. Deus está te entregando vidas, irmãos. Deus está te entregando vidas. Talvez você não veja porque seus olhos estão em outros lugares. Mas se o reino de Deus for o seu maior tesouro, os seus olhos espirituais serão abertos hoje. E você não vai dormir mais tranquilo, sem orar e interceder por estas pessoas que estão caminhando para o inferno. O inferno, irmãos, ele é eterno. A mesma graça que você recebeu, igreja, a mesma misericórdia que você recebeu de Deus, estenda para estes que ainda não a receberam. Porque é muito triste saber que um amigo, um parente, um familiar morreu sem Jesus. E a morte sem Jesus é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque a eternidade no inferno não tem como voltar. Então Deus te entregou essas almas para que você viva e morra, se sacrifique por essas almas, até que Cristo volte e até que haja salvação. Em nome de Jesus. Amém, igreja?